porque isso é um pouco futuro do Brasil. Promotor que denunciou Trump avalia anular processos, diz a agência. Entendimento do promotor, isso é o Globo, tá? Tá no Paulo Figueiredo Show, eu acho também. Entendimento do promotor que fez as 2 das 4 denúncias que resultaram em processos contra o Trump é que as acusações já não se aplicam no caso de um presidente em exercício, segundo fontes da Associated Press. Republicano responde ao 3º processo e foi condenado em um 4º, ainda sem sentença. Quer dizer que agora que o Trump venceu muito leão, tá virando gatinho. Sabe por que tá arquivando? Porque quem tem medo. Eu trouxe essa notícia aqui para deixar para vocês bem claro uma coisa. O Trump tá atento. Ele vai atrás de todos os que instrumentalizaram o sistema judicial para perseguição política. Nós podemos ver a partir de janeiro a maior limpa no establishment já feita por um presidente americano ou qualquer outra autoridade na história. E não pense você que isso se restringe aos Estados Unidos, não. O Jason Miller, eu vivo falando dele, um dos caras mais próximos do Trump, foi detido ilegalmente em um país chamado Brasil por ordem de um tribunal tirânico chamado Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto a você que está aí no chat, se vocês acham que o Jason Miller e o Trump esqueceram disso. Responda aqui no chat, sim ou não? Trump esqueceu disso? Jason Miller esqueceu que foi detido por ordem de um tirano e constrangido? Vocês acham isso mesmo? Sim ou não? O Supremo, porém, como a Daniela Lima, nossa querida Dani, citou na Globo News, rejeita a tese de que o Trump possa fazer algo contra eles, ou mesmo que a eleição do Trump possa ajudar o Bolsonaro a se tornar elegível. Vamos ouvir a Dani. Aliás, antes de botar a Dani, eu tenho que fazer aqui, eu não vou mais chamar ela de nada, porque bota a Dani aí. Ela tá muito bonitinha. Com a Miriam, com o Valdo, sobre o impacto global da eleição de Donald Trump. Aqui no Brasil, uma ala da direita e da extrema-direita foi às redes celebrar ali a vitória de Trump como um prenúncio. Por quê? Vamos entender uma coisa. Dos poucos convidados que Trump levou até a casa dele em Mar-a-Lago para acompanhar a apuração, estava Eduardo Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que uma das principais, ou dos principais pleitos que é feito junto a Donald Trump pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro é a de apoio para a reversão de sua inelegibilidade, para uma anistia e eventual apoio político para a volta à disputa de eleições aqui no Brasil. Isso ficou explícito, não estou contando um segredo para ninguém nas redes e... Não, na verdade não é que você não está contando um segredo, você está errada. Nunca houve, eu afirmo aqui, nenhum pedido para que o Trump interferisse em absolutamente nada de inelegibilidade, apoiasse a elegibilidade de Bolsonaro. Está, Dani, factualmente errado. Factualmente errado. E você só sabe das coisas que acontecem porque eu conto. Então eu estou dizendo, eu estou te desmentindo no ar. Nunca ocorreu. Nunca houve um pedido do Jair, do Eduardo, de ninguém associado ao Trump para ajudar com inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Nunca! Já para a restauração da liberdade de expressão é outra história. Então não é que você não está contando um segredo. Você tá falando merda. Cala a boca. Até numa entrevista, não foi exatamente uma entrevista, me parece declarações que o ex-presidente deu ao jornal Folha de São Paulo, que a gente vai repercutir aqui hoje. Pois muito bem. Foi exatamente uma entrevista, não foi uma declaração. Estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a corte. Não há previsão legal, constitucional, não há nada no ordenamento jurídico que permita que dê a um presidente de fora suficiente para fazer qualquer tipo de intervenção dentro da Corte Constitucional, da Corte mais alta do Brasil. Os ministros rechaçam qualquer possibilidade. E tem um episódio muito recente que... Mas é muito burra. Desculpa, é muito burra. É claro, é evidente que o presidente dos Estados Unidos não pode interferir numa corte do Brasil. É óbvio, mas você fala um troço desse no ar, como se tiver, não tem previsão. Eu sei que a sua fonte, Dani, eu sei quem é.
Eu não vou dizer quem é aqui no ar, mas eu vou dar uma dica. Ela não tem um fio de cabelo na cabeça. E usa roupa preta e não é o Batman. Isso que ele fica repetindo para você é uma sandice. Ninguém fica dizendo aqui que o Trump vai apertar, vou decretar que o Bolsonaro está elegível. Que coisa infantil. Que coisa infantil. O que você está falando é dos Estados Unidos utilizarem as suas políticas, as suas ferramentas de política externa para restaurarem um ambiente de liberdade de expressão, de liberdade individual, um ambiente democrático. Sabe desde quando os Estados Unidos fazem isso? Mais ou menos ali, desde 1790, 90 e poucos. Só desde esse tempo. Você tinha um presidente aqui, Dani, para mim um dos grandes, se não o grande presidente da história americana, chamado Teddy Roosevelt. Não o Franklin Delano, que você talvez goste, isso era uma bosta. O Teddy. O Teddy dizia o seguinte: fale suavemente, mas carregue um porrete grande. Hoje o mundo tem centenas de democracias graças à política americana. Todo o trabalho da USAID, todo o trabalho da política americana de confisco, de sanções individuais, ele é feito para exportar liberdade. Em última instância, os Estados Unidos fazem a cagada que fizeram no Iraque, etc., onde eles vão lá tentar implementar a democracia na marra. Isso nunca funcionou. Mas isso deveria ser familiar, porque foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram para fomentar essa política demoníaca de censura, etc. Tudo isso já foi feito. Ora, os Estados Unidos mandaram o secretário de Estado, o diretor da CIA, William Burns, o assessor do presidente de assuntos estratégicos, Jake Sullivan, o chefe do Pentágono, todos para o Brasil para pressionar as autoridades brasileiras para não contestarem o Alexandre. Imagina isso na direção oposta. Ameaçaram sanções, falaram com os líderes militares e entupiram do complexo industrial da censura, dos Felipe Neto da vida, com dinheiro para promover essa pauta, das universidades para promover essa pauta, dos Sleeping Giants para promover essa pauta, inclusive com dinheiro da USAID e do National Endowment for Democracy. Foi a América que bancou essa censura. Então não foi a América que virou e deu um decreto para o Supremo Tribunal Federal que a partir de agora eles têm que censurar e que o Bolsonaro não poderia ser eleito. Eles atuam através de diplomacia e soft power. E são esses instrumentos que mudaram de lado, fofa.